Olá, meu nome é Estevão Malise de Miranda, sou graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo farei uma breve análise das consequências trazidas ao Afeganistão pela guerra ao terror e da doutrina Bush após os atentados de 11 de setembro, levantando a pergunta: os Estados Unidos utilizaram-se da busca por Osama Bin Laden e da guerra ao terror como subterfúgio para atingir seus outros objetivos no país? No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram o que até hoje é considerado o maior atentado terrorista da história do país. 4 aviões comerciais foram sequestrados e atirados contra alguns dos maiores símbolos do poder americano, o World Trade Center e o Pentágono, matando quase 3.000 pessoas. O grupo terrorista Al-Qaeda, na época liderado por Osama Bin Laden, foi apontado pela inteligência americana como sendo autor desses atentados. Nesse contexto, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declara guerra ao terror e toma diversas medidas político-militares que viriam a ser conhecidas como doutrina Bush. A doutrina Bush foi o conjunto de políticas externas que os Estados Unidos aplicaram após os atentados de 11 de setembro, através do documento Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que defendia o princípio da guerra preventiva ao terrorismo, e, consequentemente, não apenas aos países considerados por Bush parte do eixo do mal, como via o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte, por suspeitar estar desenvolvendo armamento nuclear ou financiando grupos terroristas, mas a todos aqueles que os Estados Unidos vissem como inimigos à sua segurança nacional. Essa política serviu como pretexto para a atuação muitas vezes questionável do ZEU em diversos países do Oriente Médio e da Ásia, notoriamente em suas intervenções no Iraque, supostamente para tomar e destruir as armas de destruição em massa do regime de Saddam Hussein, e no Afeganistão, onde buscava remover o regime talibã que protegeu Osama Bin Laden do poder para que Al-Qaeda e outros grupos considerados terroristas não possuíssem mais uma base segura de operações do país. A doutrina apresenta, além desse, alguns outros pontos, como a ideia de levar a democracia onde ela ainda não é presente, o que é esperado vindo dos Estados Unidos, já que historicamente sempre viu a si mesmo como um farol para o mundo, remanescente do ideal do Destino Manifesto. Exemplo disso são algumas falas do presidente Bush, como em março de 2002, quando disse: "Nós entendemos que a história nos chamou para a ação, e não vamos perder a oportunidade de fazer do mundo um lugar mais livre e pacífico." Para alguns, apesar do presidente possuir visões historicamente realistas quando se trata de como os estados influenciam uns aos outros, como unidades, pode se mostrar consonante ao liberalismo, quando houver possibilidade de cooperação aqui. Em outro momento, diz: "Quando os terroristas forem interrompidos, dispersos e desacreditados, nós veremos que as velhas e sérias disputas podem ser resolvidas dentro dos limites da razão, boa vontade e segurança mútua. Eu vejo um mundo pacífico para além da guerra ao terror, e com coragem e unidade nós construiremos este mundo juntos." Ou seja, a sua visão absolutamente positiva quanto à cooperação no sistema internacional mostra-se novamente alinhado ao liberalismo. No entanto, essa visão de que o conflito é necessário para que haja paz pode ser paralelizada ao lema do Partido Externo do livro 1984 de George Orwell, Guerra é Paz. E como ainda veremos, esse não é o único paralelo que pode ser traçado entre a doutrina Bush e o romance distópico de Orwell. Partindo do nível de análise estatal, um dos acontecimentos mais marcantes trazidos pela doutrina foi o Patriot Act. Os atentados fizeram com que se entrasse um estado de paranoia constante no país, tanto por parte do governo quanto por parte da população. E pode-se argumentar que o governo Bush viu como benéfica a manutenção desse temor. Sua administração alegou que os Estados Unidos estavam presos em uma guerra global, uma guerra de ideologias, na qual seus inimigos estão ligados por uma ideologia comum de ódio à democracia. Essa guerra permanente contra o inimigo ideológico é então instrumentalizada por Bush, tal qual faz a Oceania na obra de Orwell, que está pelo menos para sua população, em constante estado de guerra, o que facilita seu controle e vigilância, através do Patriot Act, que permite que o governo americano possa livremente espionar qualquer cidadão americano suspeito, levantando restrições legais quanto ao sigilo de conversas telefônicas, e-mails e contas bancárias, por exemplo. Após assinar o ato de guerra para capturar os responsáveis pelo ataque, Bush, juntamente à ONU, pediu ao governo do Afeganistão, que estava nas mãos do Talibã, grupo fundamentalista islâmico, que entregasse Bin Laden, além de fazer outras requisições como libertar a todos os prisioneiros de nações estrangeiras, incluindo cidadãos americanos, proteger jornalistas estrangeiros, diplomatas e voluntários no Afeganistão, fechar acampamento de formação terroristas no Afeganistão e entregar todos os terroristas às autoridades competentes e garantir o livre acesso do ZEU aos acampamentos, a fim de verificar o seu encerramento. No entanto, quando isso não ocorreu e o Talibã se recusou a entregar o líder da Al-Qaeda, alegando que isso contrariaria seus princípios religiosos e de que não haviam de fato provas de que o grupo teria sido autor dos atentados, a resposta de Washington foi imediata: o bombardeio que marcaria o início da Operação Liberdade Duradoura e de uma guerra de 20 anos. Bombardeio esse, aliás, que ocorreu sem a devida autorização do Conselho de Segurança da ONU,
2 meses após o início do conflito, o Talibã foi derrotado com a ajuda da Aliança do Norte, organização afegã que buscava lutar contra o Talibã e de outros países, como a Inglaterra, tirar do poder e obrigar a se refugiar nas montanhas no Paquistão. A partir disso, começava uma espécie de plano Marshall no Afeganistão. Os Estados Unidos estavam fomentando o desenvolvimento econômico e social no país, tal qual fez com a Europa no pós-guerra. Mas por quê? Por que os Estados Unidos mantiveram uma presença tão forte no país, se seu objetivo, derrubar o Talibã, já havia sido atingido e Osama Bin Laden havia fugido para outro país? A teoria realista da estabilidade hegemônica constata que para haver estabilidade no sistema internacional deve existir uma potência hegemônica, absoluta em força, poderio militar e poder nacional, para que possa ter a capacidade de reforçar as regras do sistema, formular organizações e prover bens públicos, tornando assim outros dependentes de si, de modo que sem ele não seriam capazes de se manter estáveis. É uma relação de mútua cooperação. É esse o posto que os Estados Unidos tentam assumir, o de potência hegemônica, expandindo sua influência pelo mundo, desmantelando e reconstruindo governos em prol do seu conceito de democracia, de modo que esses permaneçam dependentes de algum modo. É o que ele fez permanecer no Afeganistão e posteriormente na invasão ao Iraque. Os primeiros anos dessa reconstrução foram promissores humanitariamente. No entanto, quando o foco dos Estados Unidos vira-se para a invasão iraquiana e o orçamento militar destinado ao Afeganistão diminui, o Talibã vê uma oportunidade de voltar à ativa. E o que segue são anos de terror e atentados por todo o país, visto que a influência americana concentrava-se na região da capital, Cabul, deixando outras áreas do país menos assistidas, facilitando as investidas do grupo. Essas investidas foram de certa forma contidas, até que finalmente em 2020, após quase 20 anos de guerra, Donald Trump assina um acordo com o Talibã, que agora prometia não mais proteger ou fomentar grupos terroristas, para a retirada oficial de todas as suas tropas, encerrando a operação no país. No entanto, quando os Estados Unidos de fato se retiraram em 2021, o Talibã assumiu novamente o poder de maneira violenta, forçando o exílio do até então governo e demonstrando não estar disposto a seguir as diretrizes do acordo. Para responder à pergunta que levantei no começo do vídeo, devemos primeiramente observar quais seriam os possíveis objetivos americanos. Obviamente, o mais claro e oficial é a retaliação quanto aos atentados, derrubar da Al-Qaeda e morte de Osama Bin Laden. No entanto, não devemos esquecer que as regiões do Oriente Médio e da Ásia possuem reservas de petróleo, urânio e outros minérios que são de extremo interesse dos Estados Unidos, o que justifica a tentativa de tentar gerar uma estabilidade hegemônica onde esses países fossem dependentes de si, permitindo o controle dessas reservas. Outro deles, e talvez resultado posterior dos outros, é justamente a instrumentalização da guerra ao terror, que usou desse estado de tensão permanente para justificar gastos exorbitantes com o maquinário militar americano e a vigilância quase panóptica de seus cidadãos. Esses objetivos, então, foram alcançados? Bom, quando se observa que um dos principais motivadores de toda essa operação foi justamente acabar com o Talibã para que o Afeganistão deixasse de ser um porto seguro a grupos terroristas, a resposta é simples: não. Foram 20 anos, $1 trilhão e mais de 2.300 militares mortos para que, quando a operação fosse finalizada, todo o progresso fosse imediatamente perdido. Quanto aos interesses por recursos, também não foram alcançados, pois o país não conseguiu manter sua estabilidade hegemônica e de fato controlá-los. Já quanto à instrumentalização da guerra, foram completamente exitosos. Esse pretexto despendeu bilhões de dólares para a expansão bélica dos Estados Unidos e promoveu uma espionagem civil nunca antes vista. Ou seja, sim, os Estados Unidos utilizaram-se da guerra ao terror e da busca por Osama Bin Laden no Afeganistão como subterfúgio para atingir seus outros objetivos no país. Obrigado.